Você é daqueles que ainda sofre um pouquinho no espanhol? Bota a culpa ali na gramática, nos verbos e diz que já é velho demais para aprender algo novo? Então fica aí que esse vídeo é especialmente para você. Nele nós vamos falar algumas coisinhas que envolvem o aprendizado do idioma espanhol e eu vou passar algumas técnicas para você parar de reclamar e aprender espanhol de uma vez por todas. Vámonos! Existem hoje métodos que prometem a fluência não só no espanhol, mas também no inglês em 18 meses, acabando com a galinha dos ovos de ouro das escolas de segunda e quarta-feira. Será que também funciona? Você já deve ter ouvido aquela falácia de dizer que crianças aprendem mais rápido um idioma novo. Será que isso é comprovado cientificamente? E se for, por que então? Vamos explorar isso também nesse vídeo? Olá, eu sou o Bruno Otávio, professor e amante do idioma espanhol desde há muito tempo. Já nos meus 12 anos eu comecei a estudar o idioma, tive a oportunidade de conhecer diversos falantes nativos e viajar para alguns desses países. Sou professor na sala de aula e atuo também com alunos particulares, desenvolvendo sempre estratégias para que eles alcancem os seus objetivos. Nesse tempo, pude auxiliar pessoas a conseguirem um novo emprego, uma promoção, até mesmo serem aprovadas em vestibulares e entrarem em faculdades internacionais, principalmente no Brasil e na Argentina. Desenvolvi um método que visa facilitar e tornar o aprendizado do espanhol muito mais interessante e gostoso, fazendo com que os alunos não desistam e vejam dia a dia sua evolução. Mas vamos lá, respondendo algumas perguntas que eu fiz no começo desse vídeo. Será que algumas pessoas têm mais facilidade de aprender o idioma? Existe uma maneira certa e outra errada de aprender e por isso as pessoas têm mais facilidade ou não? E quando criança é o melhor momento para aprender um idioma? Falar espanhol ou qualquer outra língua estrangeira também é uma habilidade que precisa ser exercitada e praticada. Como uma habilidade, é natural que algumas pessoas desempenhem isso com uma facilidade maior, muitas vezes ligados aos estímulos, às vontades, às experiências anteriores, tudo isso é levado em conta, mas não quer dizer que para você a aprendizagem do idioma espanhol deva ser difícil. Muito pelo contrário, existem várias técnicas para tornar esse aprendizado muito mais fácil e prazeroso. E a gente vai comentar cada uma delas. Mas antes, eu vou responder a pergunta: é mais fácil aprender o idioma quando eu sou criança e quando eu vou me tornando adulto, tudo se torna mais difícil? As crianças gostam muito de explorar o mundo, de saber as novidades, e o cérebro delas funciona como uma verdadeira esponja, tendo uma capacidade incrível de absorver o idioma. Isso, além do aprendizado da língua espanhola ou de qualquer outra língua estrangeira, pode ser visto como uma facilidade. Já os adultos costumam ter outras preocupações. Muitos têm que já trabalhar, estudar, fazer faculdade, cuidar da sua casa, e pode ser que nesse momento da vida deles, aprender o idioma seja mais uma preocupação do que uma vontade. Por outro lado, os adultos já têm muito mais conexões neurais, facilitando a compreensão, principalmente quando ela é complexa, exige um grau de abstração maior do que as crianças. Isso quando pensados que ele já passou por aquele mesmo processo de aquisição daquele conceito em sua língua nativa, e para passar isso para a língua-alvo acaba sendo um pouco mais fácil. Outro ponto que precisamos pensar é que os adultos costumam se comunicar muito mais do que as crianças. Isso pela obrigação de participar de uma sociedade, ali com as suas rotinas, ir ao supermercado, trabalhar, estudar, fazendo com que o grau de uso das palavras e a complexidade das mesmas seja muito maior do que o de uma criança, fazendo com que eles consigam criar muito mais conexões da sua língua nativa com a língua-alvo. Já as crianças, elas têm menos medo de se expor, isso é natural. Elas costumam pôr em prática com mais facilidade aquelas situações aprendidas, exercitando inclusive a pronúncia, com menos medo de errar. Isso é essencial na aprendizagem de um novo idioma. Os adultos já têm conhecimentos pré-existentes, até mesmo não só de gramática, de estrutura de frase, mas conhecimentos ali culturais que podem fazer com que eles criem uma conexão muito maior com o idioma e até mesmo enxergar a necessidade de aprendê-lo naquele momento.
fazendo com que isso sirva para uma motivação que muitas crianças podem não ter. As crianças e os adolescentes costumam ter um nível de retenção de informação menor do que o dos adultos. Eu sei que você ficou chocado, mas é verdade, isso é comprovado, justamente porque há uma infinidade de outros interesses e eles contrastam com a necessidade que o adulto vê e até mesmo com a pressa que ele tem de aprender. Então o adulto acaba se concentrando por mais tempo e isso facilita o seu aprendizado. A média é que crianças de 2 a 5 anos consigam se concentrar genuinamente até 5 minutos. Já um adulto consegue ter um grau de retenção de 18 a 20 minutos, praticamente 4 vezes mais. E como eu já falei um pouquinho ali atrás, a motivação. As crianças muitas vezes aprendem o idioma porque são forçadas. Muitas, se você for perguntar, elas não gostam, não sabem nem para que elas estão utilizando ou fazendo aquilo. Já o adulto, ele se coloca numa situação de aprendizagem por motivação, porque ele precisa, seja para viajar, para estudar fora ou até mesmo para conseguir uma promoção de emprego. Então nesse balanço eu posso dizer para você que se você é um adolescente ali nos anos finais ou um adulto, você está na melhor fase para aprender um idioma. Por quê? Porque você tem a motivação, você quer aprender um idioma por um motivo, você tem a capacidade de retenção das informações por muito mais tempo e de concentração, você tem ali os conhecimentos pré-existentes na sua língua nativa e você consegue fazer comunicações e conexões muito mais complexas, utilizando-se da base do seu idioma. E aquelas técnicas de memorização, elas funcionam para aprender o idioma de verdade? Não, não e não. Se você quer ir muito além da superfície, chegar a um grau de excelência, é preciso que você aprenda a língua em situações de uso. Aprender palavras é excelente, mas não de maneira mecanizada, robotizada, decorando. É necessário você ir um pouco mais fundo, explorar aspectos culturais, explorar as estruturas da língua e só assim você vai chegar a um nível de excelência. Se você quer aprender espanhol de uma forma muito mais rápida, assertiva e que vá trazer resultado a curto e a longo prazo, você não vai esquecer, eu vou te passar 12 dicas comprovadas cientificamente que vão fazer seu cérebro virar uma máquina para aprender espanhol. Então vamos lá. A primeira dica: aprenda as palavras certas na hora certa. Eu já disse isso em outros vídeos e você vai me ouvir dizendo outras inúmeras vezes. Se você é daqueles que pega um dicionário, fica ali estudando, decorando, tentando repetir as palavras, pare. Tá errado. Não tem nada de ruim você aprender novas palavras, mas pegar um dicionário ou tentar decorar palavras que não fazem sentido para você, que não estão dentro de um contexto, é jogar tempo fora. Então, como que eu vou aprender novas palavras? Dentro do contexto. Você precisa estudar dentro de situações reais, ali as palavras, o vocabulário, pensando em situações e frases. Assim as palavras não ficam soltas e você consegue fazer muito mais conexões. Há um estudo que diz que no inglês 300 palavras correspondem a 65% do vocabulário da maior parte dos livros. E esse número é aproximadamente o mesmo para o espanhol, com a vantagem que nós temos muito mais palavras parecidas na língua portuguesa. É aquela lei do gráfico de Pareto. 20% do seu esforço vale 80% do resultado. Então, para que você vai decorar uma palavra que você não vai utilizar? Melhor mesmo é você começar a entender contextos, frases e aí sim ir explorando aquelas palavras que se repetem, que você vai entender a necessidade de procurar no dicionário, caso você não tenha entendido pelo próprio contexto. Você pode também fazer uso dos flashcards. Existem uma infinidade de aplicativos no celular. Você pode baixá-los e adicionar os cards com palavras e frases que você mais utiliza na língua espanhola. Um exemplo disso, bastante útil, é aqueles aplicativos que fazem com que os cards sejam revistos numa periodicidade, aumentando o número de conexões que o seu cérebro vai fazer com aquela palavra ou frase. Como o espanhol e o português vêm da mesma raiz ali do latim, eles têm uma série de cognatos. Cognatos são palavras amigas.
Olha bem, eu não estou falando falsos cognatos, palavras que parecem uma coisa e significam outra. Eu estou falando de cognatos, são os amigos, palavras que se escrevem igual ou muito parecido, de uma maneira muito parecida, falam de uma forma muito parecida ou até mesmo de uma maneira igual. Você precisa se atentar e reconhecer essas palavras. Fazendo isso, você já vai ganhar um vocabulário imenso na língua espanhola e dar um salto no tempo de aprender. Imagina que você está com a faca e o queijo na mão. Se você fosse um japonês ou um alemão, teria muito mais dificuldade, porque as palavras que são cognatas nessas línguas é muito menor do que os cognatos entre português e espanhol. E também identifique padrões. Palavras em espanhol e português costumam ter alguns padrões. Por exemplo, palavras terminadas com C cedilha, A, o tiozinho e o O, o são, em espanhol muitas vezes são terminadas com cion, com C-I-O-N. Outras palavras que começam com F no português, muitas vezes começam com a letra H no espanhol, que é o nosso H, ok? Então você precisa fazer essa comparação entre as línguas, identificar padrões, como elas se repetem, e também achar palavras cognatas, que se escrevem ou são exatamente iguais. Um exemplo é a palavra sofá, que em espanhol se diz sofá. Se escreve exatamente igual, só a pronúncia que é mais fechadinha. Acontece o mesmo com café e café, entre outras palavras. Você está aprendendo espanhol para quê? Imagino que seja para, no final das contas, interagir com um nativo. Então não espere você ter um grau de fluência, ser nível C1. Não. Comece a interagir já. Abra aplicativos de conversação se você não tem a possibilidade de viajar e estar naquele lugar. Baixe ou abra sites e aplicativos de conversação com nativos. Se for necessário, abra ali uma guia com um dicionário e sempre que você se der conta de uma situação que você não entendeu uma palavra, peça para que o falante nativo repita e você pode ali procurar no dicionário. Não tem nada de errado nisso. Você está pondo em prática uma situação real de comunicação com o nativo. Isso, além de aumentar o seu vocabulário, vai fazer com que você perca o medo de falar com outra pessoa. Economize dinheiro e, principalmente, economize seu tempo. Seja mais assertivo com as suas escolhas. Há muitas delas que estão disponíveis gratuitamente. Há uma série de aplicativos e sites que fazem ali, por meio de jogos e atividades, o ensino do idioma espanhol. E se você for gastar dinheiro pagando um curso ou algum outro recurso, pense muito bem, escolha algo que vai te trazer ali um grau de satisfação, que vai atingir os seus pontos de uma forma que seja cobrado um valor justo. Hoje em dia não é mais comum pagar para as escolas de idiomas um caminhão de dinheiro, sendo que elas prometem que você vai falar aquele idioma depois de 5 anos. E muitas delas colocam só ali no final a conversação, separando as habilidades e colocando a conversação só no final, o que é cientificamente comprovado como uma balela. O estudante precisa conversar desde as primeiras aulas, colocando em prática os vocabulários mais básicos e aí sim fazendo uso dos mais complexos. Eu já disse no começo do vídeo, mas é sempre bom lembrar, adultos aprendem um idioma muito melhor do que as crianças. Eles já têm mais experiência, vivência e conseguem fazer ligações muito mais complexas do que as crianças. Mas aí você vai dizer, por que as crianças então aprendem tão rápido o idioma e muitas vezes nós adultos não? As crianças não têm escolha, elas são colocadas nessas escolas de idioma, por mais que pareça engraçado, por seus pais. Elas não escolheram, elas não têm aquela necessidade, aquela obrigação, mas elas não têm escolha. Então elas estão frequentando um ambiente onde tem aquela interação na língua inglesa ou na língua espanhola e elas precisam aprender para se comunicar com os colegas. Já nós adultos temos a escolha. Essa motivação é ponto-chave para aprender o idioma. Então só comece a aprender o idioma se você quiser ou se a motivação for você precisa aprender o idioma. Essa dica vai deixar você confuso, mas erre. E erre para valer. Isso quer dizer que nós estamos exercitando as nossas capacidades na língua. Nós vivemos um sistema de ensino que pune os nossos erros, dando notas vermelhas ou dando conceitos ali com letras que não significam muito, como por exemplo D ou E.
Mas, independente disso, cometa os seus erros. Nós tendemos a criar também conexões com os nossos erros, porque aquilo vai se tornar semelhante para a gente. Se você não consegue escrever, falar, se comunicar perfeitamente, converse, escreva, se comunique com os seus erros. Você está no processo de aprendizagem e ninguém quer que você seja perfeito. A perfeição, a fluência, ela vem com o tempo. Se até mesmo na língua portuguesa você comete erros, que dirá no espanhol? Então execute as atividades da sua melhor maneira, identifique esses erros. E se você não consegue trabalhar neles e subir um degrau ali no aprendizado, execute as mesmas atividades, escreva, se comunique, fale com os seus erros. O importante da comunicação é se fazer entendido, fazer com que a outra pessoa entenda a mensagem. E se for um erro muito absurdo, a outra pessoa vai te corrigir, vai pedir para você repetir, vai falar que aquela estrutura não funciona e você vai estar ganhando ali uma dica muito importante. Então, erre. Essa dica é muito boa. Crie metas SMART. O que é criar metas SMART? É uma meta, mas que tem um objetivo e uma forma de mensurar. Ao invés de você colocar, eu vou aprender espanhol em 2021, coloque, eu vou chegar a um nível, você diz o nível que você pretende, nível A1, A2, B1, B2, C1 ou C2, até dezembro de 2021. E a partir dessa meta SMART, há uma forma de comprovar. Por exemplo, a prova de proficiência no idioma espanhol comprovado pelo Instituto Cervantes, é o DELE. Você vai ter então o DELE do A1 ao C2. A gente deixa o nível D1 para falantes nativos. E nós, como somos estudantes, temos uma língua materna que não é o espanhol, a gente consegue atingir o nível C2, que é a máxima proficiência, capaz de continuar a aprender, a estudar e a evoluir sozinho. Esse nível de estudo, que segue padrões internacionais, colocando as letras A, B e C para o seu aprendizado, são divididas da seguinte forma. O nível A é o iniciante, o nível B é o intermediário e o nível C é o avançado. A gente tem o A1 e o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. O nível A1 é o nível baixo, você está iniciando naquele módulo. E o nível 2 é o nível alto, você está concluindo aquele módulo para você avançar para o próximo. Quando você estiver definindo os seus objetivos, você pode colocar, por exemplo, quero ser o nível A1 daqui a 3 meses, quero ser o nível A2 daqui a 6 meses, quero ser o nível B1 daqui a 9 meses, por exemplo, colocando de média 3 meses para passar cada um daqueles níveis. Se você colocar uma meta menor do que essa, eu vou estar dizendo que você está sendo lunático. Por quê? Porque aprender o idioma não dá para fazer do dia para a noite. É necessário você entrar em contato com aquelas estruturas gramaticais, exercitar o seu conhecimento, explorar diversos conteúdos. E isso leva tempo. Então você precisa começar agora se você quer estar no nível B1, B2 ou o que for ainda esse ano. Faça a imersão no idioma. Fale, escreva, produza, leia, escute. Tudo que você puder fazer em espanhol, faça. Então, ao invés de ler aquele seu blog, aquele seu jornal, nem sei se você lê jornal ou revista, leia todas as informações diárias do mundo e do Brasil, inclusive, em espanhol. Ao invés de você assistir aquela sua série dublada, seja ela no idioma inglês, por exemplo, você colocar dublagem no português, coloca a dublagem no espanhol. Ou se você assiste legendado, deixa ali o idioma original e coloca a legenda no espanhol. Isso vai fazer com que o seu tempo para a aprendizagem daquela língua seja menor, já que você está tendo um contato muito maior com o idioma. Além disso, entre em sites, instale programas, deixe todas as interfaces em espanhol. Isso vai fazer com que você interaja com esses conteúdos ali pensando na língua da Shakira. Você está estudando espanhol e você quer atingir um nível de proficiência, mas você não sabe, use o portunhol. É isso mesmo. Por mais que me doa o coração, é uma técnica muito boa. Por quê? Porque você começa a simular
os sons produzidos por um nativo. Isso é interessante porque a partir do momento que você adquirir aquele conhecimento na língua, aquela palavra, aquela estrutura, você já sabe como ela soa. O que é o portunhol? É você colocar ali o sotaque, a pronúncia, o ritmo de palavras que você não sabe como elas são no espanhol, tentando simular as palavras no português como se fosse um espanhol ali dizendo. É mais ou menos você misturar os dois idiomas. Palavras que você sabe, palavras que você não sabe. Isso faz parte do aprendizado. Mostra que você está no caminho certo. E fazendo isso, você vai pular um tempo, já que você vai ter simulado como soar com o nativo. Se você quer fazer isso, assista vários vídeos no YouTube para você tentar simular essa pronúncia. Assista principalmente entrevistas, reportagens, noticiários e você vai ver como soa, qual é o ritmo, qual é a cadência do espanhol. E assim você vai conseguir soar como um verdadeiro nativo, mesmo que as palavras ainda estejam capenga e você precisa estudar muito, correr muito para ter o vocabulário de um nativo. E agora que você chegou até aqui, eu vou deixar vários motivos e coisas que fazem bem para você e para o seu corpo por falar um novo idioma. Além de falar um idioma novo, aprender vocabulário, poder se comunicar com diferentes pessoas, ter possibilidade de viajar, ler, assistir, ouvir, até mesmo ser promovido, há uma série de outras coisas que acontecem com você por aprender a falar espanhol ou qualquer outra língua estrangeira. Seu cérebro fica muito mais ativo. Para você entender e praticar essas estruturas e memorizar as palavras, você ativará outras partes do seu cérebro, fazendo com que a sua memória aumente e que você tenha menos chance de ter doenças relacionadas à demência, já que você está exercitando o seu cérebro. E lembra que ele também é como um músculo. Outro ponto é o poder da tomada de decisão. É isso mesmo. Quando a gente pensa na nossa língua materna, nós tendemos a ter uma decisão muito mais relacionada à emoção, muito mais emotivo. Já quando estamos pensando, raciocinando ou tomando uma decisão em uma outra língua que não é a nossa língua nativa, tendemos a ser muito mais lógicos. E na hora da tomada de decisão, eu acho que é melhor a gente seguir a lógica e não a emoção. Melhore o seu idioma português. É verdade, você aprendendo estruturas gramaticais em qualquer língua vai fazer com que você repense e reveja a estrutura da língua materna. Sinto muito, é difícil a gente hoje, como falamos português, não compararmos, faz parte. Então, por fazer essa comparação, nós temos que revisitar as nossas aulas de português e muitas vezes, para você seguir e alcançar o seu objetivo na língua espanhola, você precisa revisitar ali o seu português e ele precisa estar tinindo. Isso sem falar da parte cultural. Aprender espanhol te abre a porta para mais de 20 países que têm o espanhol como língua nativa. Já pensou nisso? São países de todas as Américas, a Espanha ali na Europa e a Guiné Equatorial na África. Praticamente todos os continentes têm pelo menos um país falando espanhol. Você consegue imaginar o grau de cultura que você vai ser capaz de absorver e como isso pode te motivar e até mesmo alavancar a sua aprendizagem? E voltando à questão que eu disse no início, eu posso dizer com toda a segurança que não existe isso, eu tenho uma dificuldade por isso, eu não consigo, meu cérebro não vai, espanhol é mais difícil para mim. Existem uma série de fatores, uma série de atividades e coisas que as pessoas fazem ou que não fazem. E isso faz com que a aprendizagem em qualquer idioma seja mais fácil de assimilar ou não. Se você fizer todas essas coisas que eu mencionei, colocando assim o espanhol como prioridade, você vai ver que a sua motivação em prestar atenção, em buscar esses conhecimentos vai ficar maior. E isso, porventura, vai fazer com que a sua aprendizagem seja mais rápida. E se não for mais rápida, que ela seja mais duradoura, que ela seja mais forte, fazendo com que você não esqueça. O espanhol seja, em definitivo,
uma segunda língua para você. As escolas costumam fixar o método de aprendizagem em apenas uma das habilidades, desconsiderando que existem pessoas que aprendem de diversos modos. O mais comum é encontrarmos escolas, metodologias voltadas a estudantes auditivos, isso é, com a repetição. Você vai ouvir, falar, ouvir. Isso funciona para muita gente, mas não é a maioria e não são todas. Para esse tipo de estudante, ele vai conseguir assimilar e muitas vezes reproduzir os sons, as formas, através de ouvir rádio, assistir TV. Isso vai fazer com que o seu cérebro absorva de maneira mais interessante e rápida. Aos que são visuais, os visuais eles precisam ver aquilo posto em prática, eles são mais mecânicos. Para eles, pode sim funcionar escrever muitas vezes, ler muitas vezes, ter os flashcards e sempre estar lá vendo. Uma forma de aprendizado muito fácil para eles é a própria leitura com livros. Como eles são visuais, eles conseguem enxergar as palavras e assim, de uma forma mecânica, tirar o aprendizado. Para esse tipo de estudante, eles podem ter muito mais facilidade com a leitura no idioma estrangeiro do que com a própria fala, já que eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo e sabendo como se pronuncia. Há também os sinestésicos ou táteis, ligados ali ao tato. O que o sinestésico ou tátil precisa fazer para aprender um idioma? Ele precisa tocar, ele precisa ver aquilo em funcionamento, ele precisa entender ali a questão lógica. Se a gente estiver falando do corpo humano, por exemplo, eu posso mostrar que isto é uma mano, que isto é muñeca ou pulso, por exemplo. Esse tipo de estudante, se você quer aprender uma questão de vocabulário, você precisa integrá-lo naquele ambiente. Se eu estou falando de frutas, seria interessante levar a própria fruta e colocar ali na mesa para que ele visse, para que ele tocasse, para que ele sentisse o cheiro, já que ele está mais ligado às suas sensações corporais, principalmente ao toque. E a habilidade que foi reconhecida por último, e ela é fruto da geração dos anos 90, e eu posso dizer que eu me enquadro, é a digital. O que significa digital? É pôr em prática, não significa sentar lá e digitar ou tocar, por exemplo. O estudante digital, ele precisa se pôr em contato naquela situação. Se eu quero aprender a falar, como eu aprendo a falar? Falando. Se eu quero aprender a ouvir, eu vou ouvir. Eu preciso pôr em prática. É uma questão meio que maker. Se eu quero aprender a fazer, eu aprendo a fazer fazendo. Ela é interessante porque ela vai trazer, além da questão do visual, do auditivo, do sinestésico, isso de fazer você colocando em prática uma abordagem muito mais integral. E aí, vocês já sabiam dessas técnicas? Sabiam de todas essas questões que levam a gente a aprender ou não? Sabia que nós adultos temos mais facilidade de aprender o idioma do que uma criança? Por mais que outros digam o contrário? O que você achou? Comente aqui. E aí, você já sabia dessas coisas? Ficou curioso? Aposto que uma coisinha nova você descobriu. Sabia que nós, adultos, temos mais facilidade de aprender do que as crianças? Sabia que existem pessoas que têm mais facilidade aprendendo ouvindo, outras executando, memorizando ou até mesmo tocando? Há uma série de fatores que fazem com que essa aprendizagem seja mais fácil ou mais difícil. Você quer saber mais? Não deixe de me seguir nas redes sociais. Tem página no Facebook, tem perfil no Instagram e tem canal no YouTube. Todos eles vocês vão achar procurando por Bruno Otávio ESP. Lá nós postamos conteúdos diários falando sobre técnicas para você se tornar um falante cada vez melhor no idioma espanhol. Comente aqui se você gostou, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e vamos todos dominar a língua da Shakira.